Culto da família. Minha família no altar do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Esse é o texto principal. Mas eu gostaria, aleluia, 11, vamos ler apenas o versículo. Lucas 15, 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua prosperidade entre eles. Repartiu seus bens. Só até aqui, e depois, no decorrer da mensagem, a gente vai meditando juntos. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, fizemos a leitura da Tua palavra nesta noite. Nós dependemos exclusivamente do Senhor, do Teu Espírito, para nos orientar, para nos direcionar, para nos influenciar, para nos dar revelação, nos dar a direção, a sabedoria, e que a Tua palavra, ó Deus querido, lida nesta noite, ó Deus, a exposição da Tua palavra, ó Deus, possa encontrar um coração, possa, ó Deus, encontrar aqui um destino, ó Deus, uma terra deleitosa, e que a Tua palavra possa fluir, que a Tua palavra possa germinar, que a Tua palavra possa, ó Deus, produzir frutos, e que a Tua palavra, Senhor, ela possa realizar o propósito pelo qual ela foi destinada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dito isso, bendito seja Deus. Aleluia. A parábola, irmãos, é uma pequena história que muitas vezes nos ajuda a entender as verdades que muitas vezes são complexas. Às vezes existem coisas na vida que é difícil de compreensão. E Jesus, como mestre que é, ele então contou essa parábola. E a pergunta que eu quero deixar para vós outros é: por que Jesus contou essa parábola? E Jesus, a Bíblia diz que contou a parábola do filho pródigo para explicar como é um relacionamento de Deus com o pecador. E muitas vezes, Fábio e Ringo, nós medimos ou nós não sabemos lidar com as situações. A maneira como Deus lidar, Ellen, a maneira como Deus se relaciona com o pecador é bem diferente do que nós, seres humanos. Então Jesus contou a parábola do filho pródigo para explicar como é o relacionamento de Deus com o pecador. Vamos voltar a Lucas, vai estar no projetor, capítulo de número 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos. Olhe bem que coisa interessante, Mara. Escuta, vinham a ele, se aproximava dele. Lembra do texto? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz, no versículo de número 1, capítulo 15 de Lucas, eu quero que você redobre a atenção, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eu louvo a Deus que vocês aqui estão, e as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, aleluia, são bem-aventurados, porque estão ouvindo a exposição do Evangelho, da palavra que muda, que modifica, que transforma, que regenera. Aleluia, glória a Deus. Versículo 2, por favor. E os fariseus, na minha tradução,
e os escribas murmuravam. Irmão Fernando, sempre haverá pessoas reclamando, murmurando. Tudo que você fizer não vai estar bem, não será de grande utilidade. Mas enquanto você não faz, ninguém coloca a mão no arado para fazer. Ninguém, muitas vezes, tem a iniciativa para poder fazer. Mas quando alguém se disponibiliza, quando alguém decide fazer, irmão Miguel, as críticas vêm. Talvez as calúnias. Mas, no versículo de número 2, a Bíblia diz, está escrito aí, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ora, eu pergunto, como os pecadores irão crer? Como os pecadores irão ouvir a mensagem? Como? Alguém mudará de vida? E aí, a crítica corre solto. Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola. Aí Jesus então vai dizendo, ele vai falar da ovelha perdida. Eu estou dizendo do capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler aqui, porque o nosso tempo é muito escasso. Mas eu creio piamente que você vai fazer essa leitura durante a semana. A Bíblia diz que Jesus então propôs esta parábola, dizendo, ele vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida, ou da moeda, e por fim, a parábola do filho pródigo. E é aqui que eu quero tentar me prender em algumas coisas. Juntos nós procuraremos entender ou meditar aqui. É preciso que você esteja com a sua xícara vazia para você ser cheio. E aí o texto vai dizer, primeiro tópico, a parábola do pai amoroso, a parábola do filho pródigo, que também poderia ser chamado de a parábola do pai amoroso. Um pai que está sempre pronto a receber. Ele não colocou objeções. Ele não colocou o seu filho restrições para recebê-lo. Compreende? Então a parábola poderia ser chamada também de a parábola do pai amoroso. E ela mostra de fato como Deus nos ama. A parábola mostra de fato como Deus se relaciona com o pecador. Que é bem diferente de muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com pessoas que porventura teve algumas dificuldades na vida. Apesar de nossas falhas, dos nossos muitos erros, e aqui, irmãos, eu estou maximizando, Carolina, os nossos pecados, apesar das nossas falhas, viu, Fábio? Apesar dos nossos erros, apesar da nossa dificuldade de caminhar, muitas vezes a gente quer fazer algo, Carolina, e a gente não consegue, Lucas. Viu, Ringo? A gente tem vontade de avançar. Eu compreendo, às vezes, o gemido e a vontade dos irmãos e das pessoas que estão nos ouvindo. Glória a Deus. Apesar dos pecados, apesar dos erros, apesar dos defeitos, se é que podemos usar essa palavra. Olha o versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Este pai, ele representa o próprio Deus. Ele tipifica. Aqui, aleluia, para que possamos entender que esse pai, ele representa Deus que está sempre pronto e de braços abertos a perdoar, a receber, a abraçar quem se arrepende. Isso é maravilhoso, porque a gente tem alguém, Lucas, que nos recebe. Nós temos alguém que nos ama, Carolina. Nós temos alguém, aleluia, que não olha, muitas vezes julgando os nossos atos,
as nossas atitudes, as nossas ações. E Jesus é esse, aleluia, contando a parábola desse pai amoroso, o pai do filho, aleluia, do jovem. O amor, como ele lidar com o seu filho. Então isso representa aqui o amor de Deus. A Bíblia diz mais ainda que Deus fica feliz quando seus filhos voltam para si. A Bíblia diz que Deus regozija a festa celestial quando um pecador se arrepende, quando alguém se aproxima do altar, se aproxima de Deus, quando alguém se humilha, quando alguém, ele crê que Deus o ama, que Deus, aleluia, enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Segundo tópico, o primeiro foi a parábola do pai amoroso. O segundo tópico é a história do filho pródigo. Um dia, a Bíblia diz que o filho mais novo pediu sua parte da herança e foi embora gozar a vida. É sabido de todos que os filhos mais jovens podem viver mais tempo. Eles podem observar e aproveitar as experiências dos mais velhos, o conselho das pessoas mais experientes. Mas eu aprendo com essa parábola que a precipitação destrói a saúde e a vida de muitos jovens, juntamente com as suas riquezas. Infelizmente, a Bíblia diz que o jovem rico gastou tudo em seus prazeres e acabou na pobreza, na miséria, de onde ele estava. O filho pródigo não estava errado em pedir parte da sua herança, estando ainda o pai vivo, porque o pai aqui representa Deus. Deus não morre, Deus jamais morrerá, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E aí eu lhe pergunto, quando é que eu e você, nós, vamos buscar aquilo que nos pertence, receber a herança, tanto na eternidade, espiritualmente falando, das recompensas, e aqui na terra? Você pode, e eu não estou dizendo que você tem que determinar, eu estou dizendo que você precisa crer, eu estou dizendo que você precisa buscar, eu estou dizendo que você e eu precisamos nos humilhar, como Ana, já foi dito aqui, louvado seja Deus. Nós não podemos esperar o pai morrer, porque ele nunca morrerá. E eu tenho uma palavra do Pai para o seu coração nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. Nós iremos, aleluia, nós não iremos mais perder tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisa que não nos traz, que não nos edifica. Eu me recuso, mas eu quero que Deus nos abençoe, eu quero ser abençoado, eu quero que Deus abençoe as famílias, eu quero que Deus abençoe os casamentos, os laços matrimoniais. Uma esposa, uma mulher que está grávida, que espera o seu bebê, assim sou eu, quando estou aguardando as bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprir. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, queridos, em Gênesis, no capítulo de número 15, versículo 7, eu não vou ter que ler. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus,
para dar a você esta terra como herança. Olha que coisa linda, Fábio. Deus tem a sua herança, Deus tem uma promessa para ser cumprida na sua vida, Carolina, como esposa, como mãe, como serva do Deus Altíssimo. Eu e você, nós precisamos nos apossar, Lucas, Stephanie, daquilo que Deus nos prometeu. E aí o texto diz ainda em Levítico, capítulo 20, versículo 24. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Você compreende, querido, o desejo de Deus de nos abençoar, de prosperar as nossas vidas, tanto espiritualmente como materialmente. Materialmente. Ter prosperidade, ter um conforto, não é pecado. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, quando nós colocamos a nossa esperança na moeda, quando nós, com o coração cheio de ganância, não teremos sucesso, porque é bíblico. Só podemos servir a um Senhor. Mas vamos continuar com o texto. Colossenses, capítulo 3, versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Há uma promessa, David. Há uma promessa para mim. Há uma promessa para você. Há uma promessa para a igreja. Há uma promessa para aqueles que se santificam. Para aqueles que dizem não ao mundo. E aí eu precisaria de tempo para definir o que é mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 32, diz o texto. Escuta. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A Bíblia diz, se possível for, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso a gente se dedicar à santidade. Existem coisas que a gente não pode fazer, e eu não quero aqui falar sobre isso. Mas a minha família está no altar de Deus. Eu sei que a sua também está. Terceiro tópico. Por que o jovem pediu sua herança? Porque simplesmente, muitas vezes a presença do Pai, nos disciplina. Há uma correção que é feita. Muitos são os filhos que não querem estar na presença do Pai. Por quê? Especialmente quando recebem algum bem precioso. Especialmente nesse texto aqui que nós estamos meditando, o jovem preferiu ficar longe do seu pai, da disciplina, da correção, do conselho. Muitas vezes as pessoas se afastam, as pessoas se isolam e não recebem o melhor. Agora escuta, o que acontece quando estamos longe da presença do Pai? Está no texto, está no texto. Letra A, desperdiçamos o melhor da nossa vida. Desperdício. Ficamos sem herança, que levou anos para conquistar. Letra B, aliás, Lucas, capítulo 15, o versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu
tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outro texto diz dissolutamente. Escuta, letra B. O que acontece? Eu estou aqui, irmãos, definindo a questão da pergunta. O que acontece quando estamos longe da presença do Pai? Letra A, desperdício. Letra B, foi quando ele começou a viver dissolutamente. E quando você vai buscar a etimologia da palavra dissolutamente, fala de libertinagem. A Bíblia diz, não useis da liberdade que Deus vos dá para dar ocasião à carne. A libertinagem. E aí está ligado, quando você busca o significado da palavra, Fernando, de devasso. Desenfreadamente ele viveu. Sem disciplina, estava longe do Pai. Sem controle. Parece até título de filme de Hollywood. Drive sem controle. Motorista sem controle. Avião sem controle. Sem controle das emoções. Sem controle dos desejos. A ausência da disciplina é marcada pela desordem, pela anarquia. Ou seja, total descontrole que resultará em humilhação e miséria e pobreza. Falei o que é uma redundância. Vida dissoluta é vida sem cálculo. Vida sem fazer análise do tamanho do prejuízo que vem depois. Sem fazer uma análise do tamanho do prejuízo que vem ao amanhecer. Aquele testemunho que eu já falei para os irmãos em Londres. Casado há 7 anos. Para os ouvintes da internet que não sabe, não conhece. Depois de 7 anos casado, vim para Londres. Vivi 1 ano e 3 meses sem minha esposa. Passei um sufoco, mas fui vitorioso pela misericórdia de Deus. E lá tinha uma coleguinha, e uma coleguinha, uma amiga, também casada, há 3 anos estava em Londres, mas o esposo no Brasil. Eu não sei, talvez ela esteja me ouvindo na internet. Fica tranquila, não vou falar do seu nome, vou ocultar, né? Falta de ética. Escuta, aí ela me convidou para o aniversário dela. E aí eu já estava aqui, né? Meu Deus, que vitória, Senhor. É hoje, papai. Escuta, e eu perguntei, qual horário que vai terminar a festinha? 1 da manhã. Aí eu perguntei, mas aí não tem ônibus, né? Não tem bus. Não vai ter ônibus, a circulação. Como é que eu vou voltar para casa para ir trabalhar no outro dia? Aí ela disse, você dorme em casa. Só que aí eu calculei, porque o Espírito de Deus já me falou, é laço, é uma bandeja. Se você for, tu vai cair. Aí eu já calculei, vou passar a madrugada toda naquele modelo, daquele jeito. Aí quando amanhecer, chega a conta para pagar. A perturbação na mente. Eu traí a confiança da minha esposa. Ela confiou em mim. O meu ministério estava em jogo. Como é que eu ia me apresentar diante de Deus? Porque se eu faço o cálculo, amanhã eu peço perdão. Aí é premeditado. O prejuízo é pior. Então, você precisa calcular o prejuízo que você vai fazer. Quando você calcula e tem o resultado, aí você tem o temor. E você retrocede. Não vai valer a pena. Porque o tempo é curto. E uma consciência, irmãos, é terrível. Consciência pesada. Pessoa sem paz, angustiada. Voltando para o texto. Vida dissoluta é vida sem cálculo.
vida sem fazer uma análise do tamanho do prejuízo quando chega ao amanhecer. Aí quando eu pensei tudo isso e eu falei para ela, eu sinto muito, eu gostaria de ir, mas eu não posso. Por quê? Porventura você não é homem, para não dizer outra palavra, não ser deselegante, que eu já não sei mais qual é o termo que se usa. Porventura você não é másculo, você não é homem, você é bi, você é hétero, o que você é? Você é gay? Não, eu sou servo do Deus Altíssimo. E com orgulho, olha no olho dela. Alta, né? Porque ela era alta, bonita. Sou servo do Deus Altíssimo. Estou calculando o tamanho das benéficas e do tamanho do prejuízo. Então, querido, aí nós cortamos as amizades, né? Anyway. Mas, querido, voltando para o texto, quando aquele jovem estava longe do amor do pai, ele perdeu a visão do futuro. Ele não fez nenhum cálculo. Ele não calculou o tamanho do prejuízo, mas ele queria gozar a vida. E o verbo grego reunir, quando você lê no versículo 13, tem o mesmo sentido de transformar tudo em dinheiro, sabia? Ele reunir no grego, tem o mesmo sentido de transformar tudo em dinheiro. Queridos, o tempo já se foi, mas eu ainda quero concluir dizendo nesta noite, quando estamos longe do Pai, sempre haverá fome. Ainda falando sobre o texto, que ora nós estamos meditando, o começo de suas muitas necessidades foi o fim de sua glória de filho rico. Agora seu título de filho mais moço, de filho predileto, não estava em evidência. Aí o texto ainda vai dizer, bendito seja Deus. Sempre haverá fome na terra, tão logo que a provisão se acabar. Sempre haverá fome quando eu e você estivermos longe do Pai, de observar suas leis. Aí a Bíblia vai dizer ainda que o filho pródigo estava na presença do Pai. O seu pai jamais permitiu que ele conhecesse qualquer tipo de necessidade quando estavam juntos, porque viviam sob a glória de seu pai. Por isso que há uma necessidade de nós vivermos debaixo da glória do Pai, estarmos debaixo da sua, aleluia, autoridade. Há uma necessidade de eu e você, juntos nós nos submeter à palavra de Deus. Seja como for, sem egocêntrico, sem colocar o homem no centro das coisas. Justamente agora, ele está vivendo uma vida que ele não tinha planejado. Eu vou voltar para o versículo 16 do capítulo 15. Padecer que seu pai sempre havia suprido. Ele estava padecendo. E o seu pai sempre esteve suprindo. Nunca lhe faltou nada. Versículo 16. A Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Ainda bem, hein? Que ninguém lhe dava. Porque aí você percebe que ele refletindo e tornando em si, ou voltando em si, que disse, quantos jornaleiros, dependendo da tradução, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18, eu me porei a caminho,
e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu quero terminar e quero refletir junto o versículo 18 com vocês. Eu me porei a caminho. Há uma necessidade de nós estarmos no caminho. No caminho. Se não estamos, devemos nos colocar ao caminho, no caminho. A porta estreita. A porta continua estreita. O caminho continua estreito. Há promessas que precisam ser concretizadas. Mas é preciso a gente ficar no caminho. E voltarei para o meu pai. Talvez não há aqui alguém afastado. Mas talvez alguém esteja nos ouvindo pela internet. De onde você estiver, volte para o Pai. Volte para o caminho. Faça como aquele jovem o fez. Ele calculou que não era bom continuar ali. Ele refletiu. Então, queridos, a Bíblia diz que ele pediu perdão. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu queria finalizar pedindo aos irmãos que se coloquem de pé. Hoje é a quinta semana, a minha família no altar. Eu queria te encorajar a você buscar alguma coisa na sua vida que a gente possa pedir perdão, examinar o coração, refletir. Pastor, mas é avivamento. Não, é avivamento isso. Que o doce vem depois. Talvez agora você entende como amargo. Mas o mel está para descer. Tem que haver arrependimento. Tem que entrar no caminho. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. Bendito Deus e maravilhoso Pai. Eu quero a sua atenção. Ore a Deus. Mesmo em silêncio, como você desejar. Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Deus, continuar, Senhor, no caminho. Ó Deus, nós lhe pedimos perdão, Senhor, de alguma coisa. Ó Deus, queremos estar sensíveis à Tua voz, Senhor, ao Teu Espírito. Fale conosco, Senhor, causa, Senhor, mudanças. Ó Deus, mudanças de atitudes. Mudanças de comportamento, Senhor. Oh Deus, como aquele jovem, Senhor, que ele retornou. Nós queremos, ó Deus, agora estar na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor. Eu tenho certeza que haverá alegria. Eu tenho certeza que haverá um banquete. Há uma festa para dar. Há alegria na casa quando um pecador se arrepende e retorna para os braços do Pai. Eu quero lhe convidar, onde quer que você esteja, se houver alguém aqui hoje que queira reconciliar com Deus, dá um passo e vem aqui na frente. Em nome de Jesus, Pai, eu pequei. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós dependemos, Senhor Deus, de Ti. Oh Deus, nós queremos ser, ó Pai, aquebrantados na Tua presença. Queremos, ó Deus, querido, ouvir a Tua voz. Nós queremos amar a Tua palavra, a verdade, para poder ter condições e força para rejeitar o engano, a mentira. Oh Deus, toma nas Tuas mãos esta igreja. Todos aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo, nos ouvindo em algum lugar, os alcança, Senhor. Alcança os seus familiares, as nossas famílias, os filhos, os netos, os avós. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos pela vida do pastor Carlos Monteiro, sua esposa, a irmã Yaci. Ó Deus querido, pela sua saúde. Toma nas Tuas mãos os irmãos que estão trabalhando, aqueles que não estão presentes por algum motivo. O Senhor conhece todas as coisas. Como é bom, Senhor, entregar
todas as coisas, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, traz nesta noite um revestimento, Deus. Nós queremos sair deste lugar, Senhor Deus, transformados, impactados, regenerados, tocados pelo Teu Espírito. Venha, Espírito de Deus, sobre nós. Venha, Espírito de Deus, se apodera. Como um relacionamento, Senhor, nós queremos, ó Pai. Ó Deus, tem intimidade com o Teu Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos, ó Deus, nos encher. Que a Tua palavra possa produzir em nós o gozo, a alegria. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer alimento para a nossa alma nesta noite. É o que Te pedimos. E desde já, Senhor, lhe agradecemos. No nome precioso de Jesus.